No momento que você foca em você mesmo, você se torna tudo o que precisa para manifestar e materializar tudo na sua vida. E é por isso que você vai aprender a se colocar em primeiro lugar a partir de agora. Olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre como é poderoso e transformador o lugar de se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, né? Afinal, se você tem tanto amor aí dentro de você, é certo que você pode e deve dar esse amor para você mesmo. Cultivar a sua própria energia, se relacionar bem consigo mesmo e se descobrir. E eu estava pesquisando, como uma amiga me disse, o hiperfoco, hiperfocada em pesquisar sobre a descoberta do ser. Na verdade, eu acho que desde o momento em que eu me vi crescendo como pessoa, eu queria entender mais de mim para que eu pudesse evoluir nas áreas que eu achava que era importante para mim. Eu cheguei a uma conclusão. Para você finalmente se colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque é preciso, entendeu? Você vai precisar viver na sua essência mais verdadeira. E a partir dali é que você vai ter e ser essa pessoa, entende? É uma coisa totalmente diferente. Você acaba realizando aquilo que você sempre sonhou porque você acredita que é possível. Entre outros fatores, assim, que vão além, às vezes, da consciência cronológica e lógica de viver a vida, mas que é uma coisa que você sente, como se fosse um chamado mesmo. Eu acho que isso tem tudo a ver com você se colocar em primeiro lugar na sua vida. Porque se tem uma coisa que eu descobri também é que a nossa jornada aqui é sobre voltarmos para nós mesmos e, de fato, entendermos a dimensão dessa descoberta, porque na vida a gente vai descobrindo quem a gente é, sabe? Ao longo do tempo, a gente vai entrando em camadas cada vez mais densas e respectivamente necessárias para o nosso crescimento e que a gente vai conseguindo acessar se a gente estiver ali crescendo como pessoa, trazendo mais a luz do que a sombra. Eu sei que isso também é uma coisa que a gente precisa entender. Nós não somos só o lado luz das coisas e o amor e, enfim, as coisas boas. A gente também tem, sim, as dores, o sofrimento, o lado ruim, né? A gente tem também um senso do que é ruim porque a gente reconhece em algum grau dentro da gente, assim como o bom. Então a gente tem que aprender a trabalhar essas energias. E eu sinto que a vida tem muitas camadas, assim. E quanto mais a gente vai se descobrindo como pessoa, a gente vai tendo mais consciência espiritual. Eu falo de um lugar que eu tô cada vez mais consciente espiritualmente, e eu acho que isso também tem a ver com um pouco da maturidade da vida, mas também o mérito de eu estar fazendo o meu trabalho, aquilo que eu imagino. Então, cara, eu quero passar esse conhecimento pra vocês, coisas que eu venho pesquisando, venho estudando. Eu estudo muito as coisas que eu trago pra vocês, assim, claro que muitas coisas são experiências minhas, mas eu também pesquiso, eu também leio artigos, utilizo da minha comunicação e do que eu sei fazer de melhor para poder ajudá-los de alguma maneira e misturo um pouco das minhas experiências porque eu também pratico muito daquilo que eu falo para vocês. Eu simplesmente não só falo o que é bom, mas também quero ser esse bom na minha vida. E isso daí é uma coisa que você fala, cara, tô aprendendo e vou passar. É uma visão que eu acredito que seja uma visão muito boa de seguir a vida. E, inclusive, essa visão, ela é muito aceita e também formulada por Nietzsche, tá bom? Sim, sim. Que aí ele traz pra gente o conceito Übermensch. Cara, eu não sei falar. Übermensch. Ah, enfim. Eu não sei porque é alemão. Então, quem quiser falar alemão, se atrever aí. Mas esse conceito eu vou explicar agora pra vocês, pra gente entender melhor, né? Porque ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando agora. Nem eu, né? No caso, eu não sei falar alemão, mas calma aí que a gente vai chegar lá. Esse Übermensch... Péssimo, não, calma, gente, foca. Foca no que importa. Ele significa ser além do homem, o super-homem. O que que isso significa, né? Vamos entrar mais dentro aqui da mente pra gente entender. Significa
que, segundo Nietzsche, a gente deve viver uma vida com autenticidade, coragem e potência. E muito dessa coragem, dessa potência, dessa autenticidade é literalmente você ser você mesmo. E para isso você precisa se descobrir, o autoconhecimento, coisas muito importantes. O autoconhecimento é literalmente a base para você se descobrir. Essa coisa da coragem, da potência, porque eu vejo muito que, por exemplo, a potência a gente tem que se conectar com uma potência muito forte do motivo da gente fazer as coisas que a gente faz e também de agir por um amor incondicional a essa criação humana maravilhosa e o que a gente pode fazer estando consciente, porque nós somos incríveis, nós somos mágicos e a gente pode fazer tudo o que a gente queira fazer, mas para isso a gente precisa ter a nossa própria potência, os nossos próprios motivos, a nossa própria autenticidade. A gente precisa, no caso também, ter coragem, né? Porque eu acho que nesse mundo as pessoas estão cada vez com medo de viver e o medo, ele dribla muitas coisas, inclusive a própria vida, porque a própria vida é literalmente a gente não ter certeza das coisas, mas ainda assim a gente fazer por onde e acreditar em motivos para continuar. Então, isso é coragem, isso é importante, sabe? É importante que a gente mantenha isso dentro da gente. E a gente só consegue ter essa coragem, essa motivação, se a gente for a gente mesmo, né? Porque se a gente for outra pessoa, fica difícil existir, né? Já é difícil existir sendo a gente mesmo, né? Vamos falar a verdade, tem uns dias que são mais difíceis. Imagina sendo outra pessoa. Então, é um conceito que eu acredito que é a base pra você entender quem você é, pra você se colocar em primeiro lugar, porque só você vive sua vida, só você vai poder saber o que você quer ser como pessoa em áreas da vida, como você quer se comportar, o que você faz, literalmente, as pessoas com quem você anda, os lugares que você vai, tudo baseado no que você quer. Cada vez mais você pode especificar o cenário futuro da sua vida e meio que criar uma visão, literalmente incorporar essa visão, porque não tem um limite para sua mente, não tem um limite para você acreditar no seu próprio potencial. Então, acredite, sabe? Tipo, acredite mesmo, porque só ali você consegue também se colocar em primeiro lugar, porque a gente também tem que se apaixonar pelas coisas que a gente faz, né? Seja na carreira, seja nos relacionamentos, seja na pessoa que a gente é, porque aí as coisas funcionam num lugar mais constante da vida, sabe? Tipo, a gente não fica mais se preocupando tanto no resultado daquilo e sim, tipo, de aproveitar quem você tá se tornando, porque é basicamente isso. Claro que a gente pode ir melhorando, né, ao longo do tempo pra gente evitar processos de ciclo repetitivo de comportamento. Inclusive, tem um episódio muito, muito importante que eu falo sobre como vencer esses comportamentos nocivos ou melhor, aprender a lidar com eles, é necessário pra gente poder elevar mais a nossa vibração, a nossa frequência e também não ficar caindo nos mesmos lugares, porque a gente já sabe, né, que aquele lugar não faz sentido pra gente, independente qual circunstância é na sua vida. A gente sempre sabe onde o calo aperta no pé, uma coisa assim, né? Então, vocês estão ligados que é uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Bom, vamos lá, senão eu vou me entreter demais com as minhas próprias palavras. Mas, voltando, segundo Nietzsche, é preciso seguir as nossas próprias vontades de forma íntegra. Então, nós precisamos ser íntegros com a nossa palavra e com as nossas atitudes perante o nosso próprio pensamento, entende? Porque não adianta você querer muitas coisas, você se imaginar melhor, que você merece coisas melhores, mas não fazê-las. Porque não tem como, né? E aí, o fazer que é um pouco mais complexo, porque a gente imagina que da mente pra materialização é uma coisa rápida. Pode até ser, dependendo dos casos, mas se for alguma coisa muito, tipo, que vai ficar na sua vida e que você vai fazer sempre, não tem essa de precisa acontecer agora pra conseguir aquilo e pronto, acabou, entende? Não, tem que ser alguma coisa para a vida inteira. Então é meio que um hábito, hábitos seus. Então você tem que pensar além disso, de esperar o resultado e se focar no processo de viver essas coisas que você quer viver. E viver de forma íntegra, uma força realmente interior de criação das coisas que você vive. Você não se exercita só por exercitar. Você exercita pela sua saúde, pelo seu corpo, pela sua mente. Você não medita só por meditar. Você trabalha o seu interior, seu espiritual, a sua mente, sabe? A sua concentração. Então, na verdade, o que acontece, né, através dessa visão é que você expande e afirma a vida na Terra. Afirma esse lado do homem de existir, de fazer as coisas, de se mover, de criar, de produzir. Mas não no sentido ruim da coisa, no sentido, sim, criativo e sem muita cobrança pelo resultado em si e sim pela criação de criar, né? Porque, na verdade, todo ser humano é, sabe? A gente tem uma criatividade muito incrível dentro de cada um de nós. Só que
são manifestadas de maneiras diferentes. Um, sei lá, é montando um prédio, o outro é fazendo uma música. Então, cada um tem um jeito, mas mesmo assim é uma expressão única de criatividade e de afirmação que a vida é isso. É a gente vivendo as experiências e conseguindo sentir elas e às vezes transmiti-las até, sabe? Então é muito louco o que eu chamo de vida, mas é uma coisa que a gente precisa ter essa força interior de criação dentro da gente. Mesmo diante do sofrimento, do caos. O conceito de Nietzsche também acredito que é aquilo que eu quero passar para vocês é que realmente a gente precisa ir além, acreditar no nosso próprio potencial, na nossa própria autenticidade, na nossa própria potência divina no mundo e expandir, né, a consciência e saber que mesmo diante de dor e caos, a gente aprenda a ser melhor diante disso. A gente vive apesar de algumas coisas e não pelas, né, por elas, através delas, a gente vive apesar de. E eu espero que isso traga um pouquinho do começo de como a gente realmente se colocar em primeiro lugar. É através dessa consciência de que a gente cuidar da gente, e eu falo de espiritual, físico, mental, emocional, várias áreas realmente, vai fazer com que a gente expanda a consciência e consiga ajudar outras pessoas também, né? Cria até uma maior responsabilidade. E, enfim, tantas coisas importantes para que a gente entenda. É o caminho, entende? Você não tá sendo egoísta por decidir que você é o melhor pra você nesse momento, que você tem que focar em você, no seu crescimento. E eu não tô falando que a gente vai, né, ficar sozinho no mundo, não vai ter amigos, ou, enfim, não confiar em pessoas, não conversar com pessoas. Tá? Não é tão por aí. Eu acho que só que a gente tem que entender que o nosso lugar na nossa vida é muito importante, sabe? A gente tem que dar espaço pra nós mesmos na nossa vida e gostar disso, né? Tem um episódio também que eu falo sobre isso, a solitude na prática. Eu não sei agora o número do episódio, mas vocês procurem, né? Porque a gente já tá quase no número 50. Perfeição, entendeu? Não tem o que falar, tipo, perfeição. Inclusive, já segue o podcast aqui, tá? Dona de Si. Já segue e já ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem episódios todas as quintas pra vocês, tá? No Spotify e no YouTube também. Então, por favor, não perca, porque vocês estão vendo, se esse é só o primeiro passo do que eu tô falando agora, vocês não têm noção do tanto que vem por aí. Muitos insights, tá? Muitos insights. Agora você me pergunta, tá, que isso de fato se conecta com eu parar de me humilhar, né? E aceitar pouco na minha vida. Porque tem hora que eu falo que só pode ser, né, mano? Só pode ser porque não tem explicação você tá nesse lugar. Você sabe que merece mais, você quer fazer mais, você precisa fazer mais, então você tem que fazer mais, sabe? Tipo, levanta e faz, sabe? Não é o ter que também, né? A gente tem que ver a vida nesse lugar, nesse processo bom de estar vivendo a vida, né? Tipo, se você faz as coisas de uma forma autêntica, e que se você é você mesmo, você tem coragem e tal, só vive a sua vida, só faz suas coisas, acredita, entendeu? Faz acontecer, dá mais valor em você mesmo, na sua trajetória, procura hobbies. Apenas viva a sua vida, porque você não merece aceitar pouco, se humilhar por nada e viver uma vida que você não quer. E aí você pergunta, o que isso tem a ver, né? O Cuca Carça. Tudo, literalmente tudo, tá? E agora juntos eu vou mostrar pra você como viver para e por você. E que esse é o caminho. É ser amor, é acreditar. E parece, tipo assim, meio tipo clichê, né? Mas é ter força, é ir além das suas próprias limitações. E é isso que a gente vai destrinchar agora. E o primeiro passo é o autoconhecimento radical. Questione tudo que você acredita ser, valores, crenças, medos e até as suas verdades mais antigas. São realmente suas ou foram herdadas? Tem certeza que você realmente acredita que isso é verdade? Ou que tem que ser assim? Ou que é certo ser assim? Ou que precisa ser assim? Ou que não, isso tá errado? Tem certeza? Será mesmo? Será que mesmo? Você tem certeza absoluta que tudo que você acredita é o certo? E tem que ser assim para sempre. E você não pode mudar de opinião. E você não quer descobrir mais de você. E você não quer descobrir mais sobre o mundo. Você não se questiona, você não se pergunta. É preciso se questionar, sim. É preciso viver uma vida em que a gente queira saber mais. E se a gente não sabe, a gente procura esse aprendizado. Porque a gente precisa ser quem a gente é através do que a gente acredita. E claro, a gente pode também estar errado sobre isso. Mas você tem que acreditar no que você quer acreditar. E não aquilo que
dizem que é o certo pra você. Porque se você pesquisa e analisa e escolhe pensar assim, tudo bem. Você tá entendendo por que você tá pensando e sendo assim. Agora, se você é porque alguém te falou pra você ser que tem que ser assim, será mesmo. Se dói, se machuca, se não faz sentido, se dá vontade de morrer. O autoconhecimento é um pilar importantíssimo. Como eu disse pra vocês, eu tenho uma prática, tanto de fazer atividades terapêuticas e a própria terapia, e também a prática de alguns hábitos que eu acredito que é muito bom pra você desenvolver um autoconhecimento, né, sobre si, você realmente se descobrir mais, que é o hábito de você escrever. Escrever livremente pode ser várias coisas assim, ou coisas mais emocionais, enfim. Tem muita gente que utiliza a escrita de várias maneiras e com várias intenções e que todas trazem uma clareza mental. Eu uso pra tudo, pra afirmar, pra me organizar, pra eu poder, tipo, sentir algo indo embora, pra conversar mesmo, pra dizer sobre a minha vida. Sério, é simplesmente algo que eu recomendo muito a escrita e já falei isso aqui várias vezes. Outra coisa é a própria terapia, né? Que eu não preciso nem falar nada, apenas vão a terapias, análises, assim, pessoas que estão ali pra te ajudar, literalmente, é o trabalho delas, e é algo que eu sei que você tá em um lugar imparcial, acolhedor, para que você possa se desenvolver como pessoa sem julgamentos, que é algo que também a sociedade faz ser um pouco difícil da gente existir. Porque se a sociedade está sempre julgando, então você tá errada. Então você não pertence. E o não pertencer, ele causa às vezes muito sofrimento. Mas isso é um pouco de falta da consciência do próprio amor divino de Deus, sabe? Porque a gente é sempre muito amado. Além disso, gente, tem muitos testes de personalidade profundos, assim, que você pode pesquisar. Astrologia, medicina Ayurveda, que eu também já pesquisei um pouco, não muito a fundo, porque, gente, muitas coisas que eu quero descobrir na vida. Mas eles falam muito sobre uma alimentação mais saudável, também falam em limpeza higiênica da boca quando acorda, da língua, acordar cedo, meditação. Muitas coisas, gente. Tem muitos acessos, assim, que você pode ter para que você estude mais essa questão da psicanálise, para que a gente possa cada vez mais descobrir mais da gente, do mundo, e o que a gente pode adicionar na nossa vida que seja de interesse nosso, seja na nossa saúde, bem-estar, relacionamentos, ou evolução pessoal mesmo como ser humano, para que a gente consiga ir além. Uma das ferramentas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para que a gente se questione mais sobre a vida, como se fosse um exercício mesmo, é perguntar pra gente mesmo: se ninguém estivesse me olhando, o que eu escolheria ser agora? Isso vale para qualquer coisa que você fizer e qualquer atitude que você tenha no seu dia a dia, de o que você quer ser agora. E aí geralmente você descobre, tanto na sua profissão, quanto nos seus relacionamentos, quanto consigo mesma, quantas coisas que você quer fazer por simples vontade de fazer, ou os lugares que você quer ir. Você fecha os olhos por um momento e realmente faz essa pergunta pra si: se ninguém estivesse me olhando, me observando, o que eu escolheria ser agora? Pode ser um sentimento, você gostaria de ser amor, então talvez você precise amar mais as pessoas. Ou pode vir, sei lá, alguma coisa relacionada a animais, então talvez realmente você goste de animais num nível de querer ajudar eles mais precisamente todos os dias, quem sabe. Então são coisas que a gente consegue acessar através de ferramentas simples como perguntar e responder nas suas próprias perguntas. Pensar além do sistema e da caixa mesmo, de quem eu sou e ver realmente quem eu sou como pessoa, tirando culturas, religiões e todos os véus que a sociedade às vezes nos impõe. E eu não sou contra, tá? Nada do tipo da sociedade, da cultura. Não, eu respeito todas as culturas, todas as religiões e, enfim, tudo mesmo. Mas eu acredito que vale a pena a gente questionar sempre os nossos valores, as nossas crenças éticas, para que a gente realmente seja um ser dono de si. E já em segundo passo dessa querida lista de como você se colocar em primeiro lugar e o porquê você fazer isso, como você fazer isso, porque é preciso realmente um estudo e um aprendizado e uma prática, né, obviamente, de ser essa pessoa, entende? Porque só assim você consegue ter mais responsabilidade sobre você mesmo, você consegue lidar melhor, entende? Viver a vida de uma maneira que vá te fazer melhor e te satisfazer a longo prazo. Você consegue ter mais consciência das coisas que precisam ser feitas, porque você quer, entendeu? Fazer essas coisas e também porque elas são parte da sua vida materializada aqui. No futuro você se imagina como. E eu não falo de detalhe por detalhe, mas tem coisas que o nosso coração ele clama por dentro
livro e meio que diz exatamente o que você precisa ser e quando você precisa ser e como isso vai acontecer, vai aparecendo ao longo do tempo, mas você vai percebendo que são coisas específicas, por isso também menos é mais. Você tem que ser bom naquilo que você faz de uma forma única, unicamente. Então, foque nas habilidades que você tem, sabe? O Jota uma vez falou isso, que a gente tem muitas habilidades. Habilidades você tem várias, mas você tem que escolher alguma coisa ao longo do tempo ou um foco para que você consiga ir além da sua própria dimensão do que é ser bom naquilo. E realmente perceber que o potencial é realmente ilimitado e que você pode ir melhorando cada vez mais e se aprofundando até em você mesmo, né? Porque eu acho que tudo que a gente é na nossa vida faz meio que parte da gente, assim, não necessariamente tão assim na sociedade, né? Tipo, não sou o meu trabalho em si, mas querendo ou não, faz parte do que sua alma clama. Então, tem um pouco assim do que a gente é, pelo menos em essência. E para que isso aconteça, esse segundo passo é a vontade de poder, que Nietzsche fala, e a criação de valores, né? Então, a gente precisa abandonar o papel de vítima. Você não é um efeito do mundo, é uma força criadora. É o criador da sua própria realidade. É literalmente viver mais nessa verdade que não é as coisas que acontecem com você que te definem, entende? Pode ser que te definam porque você não passa dessa barreira de perceber que você é o criador, então você tá agindo como vítima, então precisa abandonar esse papel de vítima, né? Você não é um efeito do mundo, como disse, né? Acho que é Nisso que falou isso aqui, gente. É uma força criadora. Então, literalmente, você é o criador da sua própria realidade. Então, não tem essa distinção entre as coisas me aconteceram, ai meu Deus, como eu sou sofredor. Não, você que tá decidindo olhar dessa maneira. E eu sei que tem que cair um pouco do ego pra você ser assim, né? Expandir um pouco mais a sua consciência, a sua alma. Mas ao longo do tempo, você pode sim fazer isso, sabe? Entender que se você tá nesse lugar e você quer, sei lá, mudar, ser melhor, ou enfim, tipo, encarar que, né, o passado já foi, ou enfim, coisas do tipo que te prendem a você não viver a sua própria vida, ou pelo menos da maneira que você gostaria, você precisa abandonar tudo que você acreditava ser o que fazia você estar naquele lugar. Porque isso é uma criação, né? Então, se você tá insatisfeito, você cria mais insatisfação. Olha que loucura, né? Que loucura, loucura. Mas é real. Então, o que você precisa fazer? Você precisa vibrar e realmente, na realidade, né, fazer coisas para que você fique na frequência exata daquilo que você quer. Então, por exemplo, eu quero trabalhar sendo uma podcaster, então eu preciso agir como se eu fosse, porque eu sou. Então, é literalmente você agir como se você fosse aquilo, porque você meio que manda essa mensagem de controle para sua mente. E acredito que isso só acontece quando você vive com verdade, com essência, por isso se descobrir e tudo mais. Tipo, é uma reinvenção de quem você é, ou pelo menos de quem você achava que era. Porque eu acredito que toda vez quando a gente é mais a gente mesmo, a gente tá descobrindo mais da nossa própria essência. Né? Porque às vezes a gente deixa a nossa essência de lado, ou a gente muda com o tempo também, mas tem coisas que são da nossa essência, gente. Então, é muito mais fácil a gente se descobrir mais ao longo do tempo do que se perder, porque senão a gente não tem vontade de viver, né? Literalmente. Então, não é isso que a gente quer. E literalmente, como eu falei, como a gente se questiona muito pelo autoconhecimento, é necessário também a construção dos nossos próprios valores. O que você acredita ser verdade? O que faz sentido pra você hoje? Realmente faz sentido pra você ou foi imposto pra você? E como eu disse, também ter mais responsabilidade sobre a sua própria vida, mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo que tenha pessoas que gostem de vocês, que prezem pela sua vida, sua saúde, seu bem-estar, queira você se responsabilizar plenamente por si só e não ter essa dependência, meio que sem às vezes perceber até de outras pessoas, seja por apego, seja por realmente uma dependência maior, porque não é algo que é saudável para você mesmo, sabe? As pessoas podem ter esse suporte com você, você pode ter amor e carinho das pessoas e vice-versa, mas você tem que aprender a se virar como ser humano sozinho aqui na Terra, porque até essa questão do apego é algo que não faz bem para nossa alma. A gente precisa entender que nós somos únicos e sozinhos aqui também pra gente se manter e se autorresponsabilizar pela nossa própria vida. E vamos usar de ferramenta o espelho da alma de novo e faça essa pergunta para você mesmo. O que significa viver uma vida com propósito para mim? Por que isso é tão importante, né? Viver uma vida com propósito para mim? Porque
É aquilo que eu falei dos motivos, de você se animar e se sentir bem fazer aquilo que você faz, porque aquilo te dá propósito. Você tá ajudando as pessoas, você tá vivendo uma vida com significado, você tá criando novas conexões de vida, criando coisas incríveis. Então, assim, são tantos patamares de como o quão você se sente bem vivendo com propósito que é algo que você precisa analisar o que que isso significa pra você e seguir, baseado nisso, as coisas da sua vida, né? Ah, eu quero ser uma pessoa que tem uma saúde muito boa, então eu preciso me movimentar, eu preciso me alimentar melhor. São vários pilares que você realmente olha para a área da sua vida e percebe o que que significa viver uma vida com propósito nessa área pra mim. Entende? Você tem que se analisar. Esse vontade de poder, né? De você ter poder sobre si mesmo. Porque isso também é muito, muito importante. Senão a gente sai desgovernado aí parecendo um trem sem destino, assim. E é claro que é importante o impulso, mas é importante também o controle desse impulso, sabe? A gente precisa direcionar aonde quer que a nossa energia cresça. Pra gente também não gastar a nossa energia. Mas tudo é correção, tá, gente? Relaxa, que isso faz parte de um sistema muito importante da onde a gente tem que chegar, mas é importante para que a gente consiga ir mais rápido para nossa própria essência. Outro tópico é o desapego e o amor fati, que é o amor ao destino. Ou seja, a gente precisa aceitar completamente a realidade como ela é. Isso às vezes é um pouco frustrante, né? Porque o próprio conceito criado por Nietzsche, né, do além do homem, diz sim a vida inteira. Então, é literalmente dizer sim para dores, alegrias, caos e beleza. Então, tem o dual da vida, né? Tem as incertezas, tem as alegrias, tem as dúvidas, tem os momentos de choros, tem os momentos de alegrias, tem os momentos de plena satisfação. É aceitar a vida como ela é, porque as coisas são como são e a gente também pode olhar com um olhar mais neutro para as coisas que acontecem, não no sentido de não senti-las, mas sim no sentido de delas não ficarem doendo, a gente não ficar sofrendo por elas, porque elas nascem na nossa vida com um propósito, que é o propósito de existir. Tá, e só existir também é um propósito muito bonito, né? Já pra gente entender que isso é mais importante do que tudo. E também é a questão da vida mesmo, sabe? Da gente apreciar mais aquilo que ela é. Seja pelos momentos bons ou ruins. E desenvolver toda essa compaixão e empatia pelo outro, pela vida, esse amor, exige espiritualidade na prática. É algo que, gente, é necessário. É necessário porque senão a gente não consegue se desconectar daquilo que não nos cabe mais ou aquilo que não faz sentido para nossa elevação espiritual, que geralmente é viver nesse mundo medíocre aí de internet, de comer fast food, de muitas coisas que vão te alienando e simplesmente você não vive por você, você vive pela massa. Desculpa pesar o clima, mas eu tenho que dar uns alertas aqui para vocês de coisas que acontecem e como a gente resolve isso, né? Que é sair realmente do sistema e realmente viver uma vida mais plena, mais viva, se colocando em primeiro lugar, porque a gente tem como sim sair da Matrix e viver uma vida plena, saudável e feliz. Só que para isso a gente precisa estar consciente e alerta. E uma coisa que vai te ajudar é você elevar sua vibração espiritual e realmente se conectar com Deus e, enfim, coisas boas, amor, paz. E realmente na prática é necessário fazer coisas específicas. Eu vou falar coisas que eu faço, mas vocês podem ir aos poucos, mas indo, porque eu acho que é muito essencial para que a gente continue vibrando e sendo amor e não caindo em tentações, em coisas que não merecem nossa atenção, em vícios, enfim, muitas coisas que a gente não quer mais repetir na nossa vida e sim que a gente quer transformar em coisas melhores, para que a gente seja o melhor pra gente mesmo, né? Se colocar em primeiro lugar também é se responsabilizar quando a gente não tá se colocando, né? É a gente entender que a gente precisa se manter focado e presente mesmo, consciente. E uma das coisas que se envolve muito com isso é a respiração consciente, que eu falei, né, na prática. Respire mais consciente, né? Vamos. Deixa eu respirar, inclusive. Calma aí, galera. Cara, estar na calma, sem pressa de existir, é a melhor coisa da vida. E essa respiração consciente é uma coisa que todo mundo pode fazer, sabe? A gente já respira menos, comprovado cientificamente. Depois dessa informação eu fiquei chocada. E se possível, eu vou falar em todos os episódios, porque isso daí pra mim é um absurdo, mas tudo bem. E a gente precisa focar realmente ter mais consciência da nossa respiração para que a gente possa trabalhar com mais calma na nossa vida, né? Ser mais presente.
E isso é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer na prática é ter mais contato com a natureza. Com certeza você conhece um parque, você conhece um lugar, ou sei lá, a chácara de um amigo, não sei, sabe? Se vira aí pra ir no meio do mato, não é tão difícil assim. Vai acampar, não sei. Se vira. Se coloque mais em contato com a natureza. É algo que eu vejo quão é importante. Toda vez quando eu tô na natureza, eu percebo quanto eu me sinto melhor, assim, só de estar na natureza, só de estar. Ai, sabe? Não tenho o que dizer. É perfeito, simplesmente perfeito. Todo ser humano se sente melhor depois. É que pra alguns é algo que não é tão sensível, ou a pessoa não é tão expressiva, como eu, talvez. Mas realmente as pessoas sentem coisas boas quando estão perto da natureza. Eu tenho certeza que vocês também. E então é algo que eu prezo muito na prática de fazer, sabe? Estar mais em contato com a natureza, inclusive devo voltar logo pra natureza em breve, porque realmente é uma coisa que eu amo e já tô sentindo falta. Então é uma coisa que você se acostuma a fazer parte da sua energia, e é algo muito bom mesmo. Pode ser até para fazer caminhada, sabe? Algumas coisas assim, tipo correr ao ar livre já é muito bom, já ajuda muito você ter contato com uma árvore, mesmo que seja só circulando você e o ar e ela e o céu. E outra coisa que eu também faço, que é um hábito muito forte meu que eu preciso indicar pra vocês, né, o hábito. Indicar, nossa, eu fiquei parecendo a marqueteira. Mas não, é realmente algo muito importante, que é a meditação, tá? Sem risadinha agora, porque é algo muito sério. Eu sinto que não tenho o que dizer. Meditação vai te fazer ser uma pessoa melhor, mais sábia, mais calma, mais centrada, mais focada, mais viva, mais presente, mais responsável, mais adulta, mais tudo de bom. Literalmente você consegue ter mais clareza mental, mais consciência, mais expansão da alma, mais espiritualidade. São tantos mais que eu vou ficar a vida inteira falando aqui muitos, muitos mais. Realmente é uma ferramenta aí na prática para vocês desenvolverem esse estudo de vocês e conseguirem se colocar em primeiro lugar. É desenvolver todas essas habilidades, digamos assim, além do homem, porque a gente, pelo visto, tá tendo que ser além do homem, né? Porque o homem, ele se colocou num lugar muito rebaixado pela sociedade, e eu sei que a gente não é assim, a gente é também nossa alma, nossa essência, então a gente pode ser bem melhor do que a gente tá sendo, principalmente nossas gerações mais novas. É triste de ver, sabe? É algo devastador, tão alienando mesmo as pessoas, e eu acho que a minha missão é trazer um pouco de realidade para as pessoas, para que elas possam acordar para a vida e se conectar com o que realmente importa, o que realmente é essencial na vida. E eu sei que nosso essencialismo, ele é nas coisas simples, e não nessas coisas mais consumo, mais informação, mais preciso de mais. Não. Você só precisa daquilo que você precisa. E para isso você precisa se descobrir e cuidar de você. Outra característica dessa visão de como se colocar em primeiro lugar, baseado na minha visão e também de Nietzsche, é sobre você ritualizar a existência. O que isso significa? Significa transformar sua vida diária em um ritual sagrado de presença, que é literalmente o episódio que eu falei semana passada sobre se você é presente e intencional no seu dia a dia, porque geralmente as pessoas não são. E lá eu falo muito sobre a presença e a intenção de ser presente no seu dia a dia para que você consiga transformar algo que às vezes pesa no seu dia a dia em algo bom, em sentir a vida sendo maravilhosa através do seu dia a dia, das coisas que você faz diariamente, sem mais essa coisa de é preciso e, enfim. Não só, né? Realmente a gente ter mais presença ajuda a gente a se sentir mais grato pela vida, coisas muito boas. É importante a gente colocar como parte da nossa vida diária, agir assim, e por isso ritualizar a existência, pra mim é algo que realmente é necessário. Porque senão a gente vive uma vida só pelo automático, a gente vive uma vida em constante insatisfação, em constante necessidade de terminar tarefas, em constante falta ou pré-julgamento, ou julgamento mesmo, cobrança de que a gente não tá fazendo tudo que a gente deveria fazer. Enfim, gente, coisas do tipo que não merecem espaço na nossa mente. A gente precisa viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila mesmo de se viver, sabe? E eu acho que isso tem a ver muito com a nossa presença em fazer as coisas com calma, em fazer as coisas que tá no nosso alcance, mas claro, com sabedoria para perceber também quando as coisas devem ser feitas e que devem ser feitas. Responsabilidade também é muito importante. São muitas etapas, mas que eu sinto que eu tô falando todas elas para vocês, porque é algo que vai mudar a vida de vocês. Realmente se colocar nesse lugar de fazer as coisas com presença, propósito e melhores.
Então, a ferramenta prática para esse momento de você realmente levar a vida de uma forma mais alegre diariamente é você ter uma rotina matinal mais espirituosa, mais calma, para você ir mais tranquilo desde o seu banho até o seu trabalho, sabe? Comer de uma forma mais tranquila, às vezes sem ficar mexendo tanto no celular ou vendo alguma coisa enquanto você come, mover o seu corpo, né? Expressar a sua verdade, falar e ouvir com consciência, né? Às vezes a gente tá falando sem consciência ou ouvindo mesmo, a gente tá escutando uma pessoa, ou nem tá escutando de fato, mas ela tá falando, mas a gente não tá escutando. Então são coisas importantes para que a gente consiga ter mais consciência e ser mais grato, né? Quando você ouve alguém, você pode ter a oportunidade de se conectar com alguém e ter uma conexão ali do que se você não ouvisse, você tá vivendo no seu próprio mundo. Muitas vezes a gente não pode viver o 100% no nosso próprio mundo, senão a gente enlouquece, sabe? A gente precisa de conexões porque a gente se mantém também em equilíbrio da vida, que é trocar energias com as pessoas. Então, realmente, tudo isso que eu disse é uma intenção antes de agir. A gente precisa ter intenção no que a gente quer projetar na nossa vida, no nosso dia a dia. Todo dia é uma grande oportunidade, então a gente precisa agir diante disso de uma forma a limpar nossa energia todos os dias e recomeçar de uma forma melhor. E as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas não têm pressa de viver, entende? Não é sobre você agir sem pensar ou agir muito, é você agir com intenção, né? Então, intenção antes de agir. É não ter pressa. Essas pessoas, elas são calmas, elas são focadas, elas são silenciosamente consistentes. Porque a verdadeira produtividade não é fazer mais, como eu disse, é fazer menos coisas e melhor, mais devagar, mais inteligente, mais de propósito. Olha isso, veja aí o propósito mais uma vez. A gente precisa entender que tem que ser de propósito, que a gente tem que se expressar e contribuir de propósito, de forma autêntica, né? E a autenticidade, ela floresce quando você expressa sua verdade pro mundo, de uma forma única, de uma forma exclusiva, de uma forma inteligente e sábia, mas que só você sabe fazer daquela maneira. E isso é muito único, porque você começa a criar e falar e ensinar e compartilhar da sua própria maneira, sem esconder de fato quem você é, e isso eleva muito, muito o potencial que você tem, porque você expande como pessoa. Fazendo isso, você pode fazer isso na vida de outras pessoas. Então, não tem que ter medo. Não tenha medo, porque o mundo precisa dos seus dons. Ele precisa da sua energia. Senão, você não estaria aqui. Simplesmente você não existiria. Então, se você existe, é porque você precisa ser corajoso e forte. Você não pode ter medo, porque o mundo precisa dos seus dons. E isso pode ser por arte, redes sociais, trabalho, conversas, ou simplesmente na energia que você emana para as pessoas ao seu redor. Porque a gente quer modificar o mundo inteiro, né, gente? A gente quer ser muito famoso, ser muito reconhecido em tudo que a gente faz, porque a gente precisa ser a diferença no mundo. E eu acho que a gente tem que pensar assim, de coração, de verdade. Mas eu sinto que a diferença que a gente faz também na vida das pessoas é na vida das pessoas ao nosso redor. Quem você está sendo para sua família, quem você está sendo para seus amigos, quem você está sendo no seu trabalho. Para as pessoas que já fazem parte dos seus colegas de trabalho, as pessoas que são já os seus clientes, as pessoas que já te ouvem. Quem são essas pessoas? Quem você quer ser para elas? Isso já é um impacto maravilhoso, é um impacto incrível. E pensar assim é muito importante, porque aí você fala, nossa, realmente eu sou gigante. Porque você é, entende? E não só pelo fato pra gente olhar e ver algo bom de ser bom e ser grande. Não, mas é porque realmente a gente precisa viver com propósito. E isso aumenta o nosso propósito. Ter poder de realmente impactar o mundo. E você tem o poder de causar esse impacto no mundo. De ser essa força criadora do amor, da bondade, da paz, da força, das coisas incríveis que existem em você e que podem ser passadas para as outras pessoas. E agora, para terminar esse episódio sobre se colocar em primeiro lugar, eu gostaria de ler algumas frases aqui que eu peguei para que a gente termine aqui nosso episódio mais motivados e mais conectados com essa energia. Eu vou começar a encher o meu próprio copo, ser minha própria musa, descobrir meu próprio valor, amar minha própria pele, agradecer minha própria existência, validar minha própria jornada, falar minha própria verdade, admirar meu próprio reflexo, experienciar meu próprio amor, apreciar minha própria companhia, aumentar minha própria energia, criando meu próprio paraíso. Apaixone-se pelo processo de cuidar de você mesmo. Apaixone-se pelo processo de uma profunda cura. Apaixone-se por se tornar a melhor versão de você mesmo com paciência, com compaixão e com respeito pela sua própria jornada.
E por que que eu falo tudo isso? Porque é necessário. É necessário a gente se colocar em primeiro lugar na nossa vida, é necessário a gente entender que a gente é nossa própria musa e que só a gente vai colocar em lugares, nos colocar em lugares que ninguém pode colocar, e não porque eles são alguém ruim pra gente, mas é que eles simplesmente não são a gente. Só você pode se colocar no lugar que você quer na sua vida. E isso é em tudo, relacionamentos, carreira, casa, lugar que você vive, pessoas com quem você conversa, tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você assiste. Quem decide é você. E você precisa decidir. Você precisa escolher a pessoa que você quer se tornar. E você precisa não ter medo disso. Você precisa ir além das suas próprias limitações e confiar que o amor da sua vida é você mesmo. Você tem que acreditar em você, você tem que correr atrás das coisas que você deseja. E você tem que se curar. As coisas acontecem, mas como você lida com elas, você escolhe. Você escolhe. Então, se você nasceu pra brilhar, então você brilha. Entende? Se você tem tanto amor dentro de você, você tem que dar esse amor pra você mesmo. Você precisa manifestar as coisas que você deseja. Ser quem você quer ser no mundo. E isso é magnético, é atrativo, é brilhante e multiplica. É uma energia muito, muito forte. E eu acredito que cuidar da gente é muito produtivo. É a maior produtividade que você pode ter na sua vida. Porque ninguém pode fazer por você, então fique linda assim. Seja educada, seja sábia, vista-se bem, treine, trabalhe e tenha o seu próprio dinheiro, sabe? Cuide de você, medite, foque nos seus objetivos, coma bem, ame você mesmo e cuide da sua essência, de quem você é no mundo, quem você quer se tornar. E não desista, porque exige muita paciência você se tornar tudo isso. Mas você tem o poder de causar um grande, grande impacto no mundo. Nunca duvide disso. Ame sem depender das coisas, faça por fazer, por satisfação de fazer, seja presente naquilo que você está fazendo e agradeça por literalmente tudo. E por fim, perceba que tudo é espiritual. Vibre alto e faça a diferença no mundo por ser você. Por ser literalmente você. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, já siga o Dono de Si aqui e também avalie com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido a conhecer minhas redes sociais, tô no Insta, @TaibrandR. Também tô com o meu canal do podcast, @Dona de Si Podcast, você acha lá no YouTube como Dona de Si. É só pesquisar lá. Também tô postando os episódios lá, então. Ai, tô amando. E tô com meu canal de vlogs também, vlogs e rotina. Meu nome, Tainã Brandão, @TaiBrandR também. Você encontra lá mais da minha carinha, mais das coisas que eu faço no mundo físico, pra gente ficar mais próximo. Além disso, eu peço muito que você compartilhe para ajudar também o pod a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify Brasil, né, que é com certeza uma grande materialização que já vai acontecer. Então, por favor, compartilhe. Ajude a ser parte dessa energia para que a gente possa mostrar mais do que é viver uma vida plena para o mundo inteiro. Ah, e não esqueçam de ativar o sininho de notificações, tá? Que toda quinta eu tô aqui, pra você não esquecer de me ouvir. Que eu falo pouco, não, mentira, porque eu falo muito, e você pode um dia esquecer, mas não vai, tá bom? Ativa aí. Então vamos lá pro ponto baixo e o ponto alto da semana, até que enfim. Até que enfim, né? Que eu sei que vocês já estão curiosos. Gente, o ponto baixo dessa semana não foi nada demais, mas foi um pouco. É que o Sushi foi no veterinário. Finalmente, aquele tour que eu contei pra vocês recentemente da boca dele teve um final. Porque levou, né, no veterinário, e aí fez lá o procedimento, tá tudo bem. Ele realmente tinha muita inflamação na gengiva, na boca em si, teve que extrair um dente. E a gente até vai fazer um exame pra ver se é uma doença autoimune. Mas é uma coisa tranquila por ser na boca, não é uma coisa grave nem nada. Mas é uma coisa que a gente vai ver se a gente consegue controlar agora com remédio e também sem a inflamação, né? Porque fez uma limpeza e tudo mais. Então, é isso. Foi realmente um ponto baixo, porque teve que anestesiar e tudo mais. E eu fiquei meio. Tipo assim, eu tentei vibrar positivo, rezar, ficar de boa, mas não é uma coisa muito, tipo, alegre, né? Você ter que ficar dando remédio pro gato por muito, muito tempo. A gente vai dar, tipo, literalmente um mês, os remédios dele, assim. Mas o pior, digamos, já passou. A gente, né, fez esse procedimento e ele tá bem melhor também. Eu sinto que ele tava com dificuldade de comer, então agora ele tá comendo bem melhor. Mas, enfim, né? Veremos os próximos capítulos. Mas com certeza esse foi o ponto baixo mais por isso. E como eu disse, não é algo grave, então não se preocupem, tá? Sushi continua firme e forte.
e comendo bem, viu? É uma coisa pra tentar também, vocês perceberem o gatinho de vocês, como é que tá. Porque tem coisas que a gente não tem noção até o momento que realmente a gente percebe que tá estranho e corre atrás pra ver. Então, cuide dos seus animais. Um PS aí, muito importante. E já o ponto alto da minha semana, gente. Cara, eu tô sentindo uma energia muito forte. E eu vou ter que comentar que é isso. Uma energia muito forte de amor, de inspiração, de motivação, de fazer o meu melhor, assim. De acreditar nas melhores coisas pra minha vida e também com essa sensação muito grande de poder ajudar, de querer ajudar. E de me conectar com pessoas através da nossa profundidade, que a gente se conecte cada vez mais e que eu conecte com as pessoas que eu tiver que me conectar e também quero poder conversar com vocês e dizer que simplesmente eu tô amando tudo isso que eu tô vivendo, eu tô me descobrindo muito como pessoa e poder compartilhar isso de alguma forma tão assim proposital. Eu acho muito bonito, eu acho que faz parte de algo muito poderoso da minha alma e eu gostaria que vocês soubessem disso, que eu me encho de emoção assim, realmente, porque são coisas de dentro da alma. E eu acho que isso é tudo. Isso é tudo que precisa ser falado, assim. Eu tô me curando e espero poder fazer parte da sua jornada de cura também. Enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?